Donald Trump afirma que os Estados Unidos podem desenvolver rapidamente uma vacina para o coronavírus. Hong Kong anuncia pacotes de mais de 15 bilhões de dólares em estímulos para combater o impacto econômico causado pelo coronavírus. Após confirmação de primeiro caso de coronavírus no Brasil, o Ministério da Saúde diz que não há motivo para pânico. Em menos de um dia, Cidade Gaúcha sai da situação de estiagem e passa para emergência devido aos temporais. A escola de samba Viradouro é a grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, com um samba que exalta a cultura popular baiana. Fique agora com o programa Ponto a Ponto. Olá, eu sou Mônica Bergamo e esse é o programa Ponto a Ponto. Junto comigo está o cientista político Antônio Lavareda. Aqui no Ponto a Ponto, semanalmente, selecionamos dados de algumas das principais pesquisas de opinião para nos ajudar a discutir política e políticas públicas no Brasil. E para fazer um retrato das expectativas da população sobre os principais problemas e as prioridades do Brasil para 2020, para esse ano aqui, nós vamos falar com Renato da Fonseca, gerente de pesquisa da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Boa noite, obrigada por aceitar nosso convite, doutor Renato. O senhor Boa noite, Mônica. Boa noite, professor. O senhor coordena esse setor de pesquisa da CNI. Então, antes da gente falar dessa pesquisa propriamente dita, que foi feita em dezembro, com todo esse balanço de 2019 e expectativas para 2020, o que o senhor consegue dizer para a gente sobre a expectativa da população em temas que têm impacto no desenvolvimento da indústria, né? Que eu imagino que seja um pouco da confiança. Como é que a população está se comportando ao longo desses últimos 12 meses em temas que podem impactar a indústria, doutor Renato? Olha, Mônica, por exemplo, a gente calcula junto com a pesquisa também em parceria com o IBOP o índice de confiança do consumidor, né, e um índice de medo de desemprego, exatamente para a gente tentar prever o que deve acontecer com o consumo, né. Nos últimos anos, exatamente com a crise econômica, tanto o medo do desemprego como a expectativa da população em termos de renda, né, de inflação, de compras, isso caiu bastante. A gente percebeu uma melhora ali durante o período de 2018, principalmente após a eleição, que é um movimento que eu diria até normal, ou seja, após uma eleição as expectativas aumentam, principalmente aqueles que votaram no candidato que venceu, né? Mas houve uma certa decepção durante 2019, e aí não só com a população, mas também a pesquisa que a gente faz com empresários, porque aquela recuperação esperada não aconteceu tão rápido, né, quanto se previa. Mas próprios analistas econômicos, nós tivemos que rever algumas estimativas, porque o crescimento foi um pouco mais devagar. E o que a gente vem monitorando no consumidor é exatamente isso, é a capacidade do consumo voltar a crescer, que é baseado no emprego da população, no crescimento da renda e nas expectativas. Então, elas vêm melhorando, a expectativa para o ano que vem ainda é boa, mas nessa própria pesquisa que a gente fez em dezembro, o que a gente percebeu é que a grande maioria da população ainda, né, não percebe uma melhora, ou seja, o final da crise. E esse é bem interessante, porque nós analistas econômicos que estão acompanhando esses números há algum tempo, a gente já vem anunciando, né, vocês vêm entrevistando outros economistas, outros institutos, mostrando que a situação vem melhorando, mas a população, de um modo geral, ela não percebe porque ainda você tem cerca de 12 milhões de desempregados, você, por mais que a inflação esteja controlada, houve aumento de combustível, né, aumento da carne, e isso é o que a população percebe de imediato, então gera uma certa insatisfação e um otimismo um pouco menor em relação ao crescimento. Então, a gente continua esperando para esse ano um crescimento do consumo ainda lento, né, uma recuperação lenta da economia. Agora, só antes da gente passar as telas para o Lavareda, quer dizer, a gente pode dizer então que a população entrou em 2020 de uma forma mais pessimista do que ela entrou em 2019, concorda? E isso Exato. Pode, de alguma forma, impactar justamente, quer dizer, uma coisa vai puxando a outra, impactar também no consumo e impactar, portanto,
de volta no crescimento, né? Isso. Acho que o importante é que o otimismo ainda existe, né? Por mais que, quando a gente constata um número significativo de pessoas dizendo, olha, a crise não acabou, né? E até pessoas achando que a crise continua, e uma queda do otimismo em relação ao ano passado, acho que a gente também pode acreditar essa queda ao que o otimismo ficou maior realmente por causa da eleição, né? É um ano que as pessoas, o novo governo, geralmente as pessoas começam mais otimistas, né? Então ele caiu, né? Então você tem realmente, como você falou, um otimismo menor do que estava na mesma época do ano passado. Mas felizmente ainda há uma perspectiva positiva, né? Acho que as pessoas estão começando a perceber alguma melhora e isso deve, como uma bola de neve, ir melhorando ao longo dos anos, à medida que o número de emprego começa a crescer, as pessoas começam a visualizar isso melhor, né? E ter uma melhoria de poder de compra. Então a recuperação da economia depende muito do consumo, porque o governo, como está muito endividado, ele não tem como puxar a economia. Renato, eu vou interromper agora e nós vamos apresentar inicialmente 2 telas com dados da pesquisa que vocês coordenaram em parceria com o IBOPE. Na primeira dessas telas, né, aparecem os principais problemas do país em 2019. Então, olhando para trás, os brasileiros disseram que o desemprego tinha sido o principal problema do país, de fato foi 47%. Em segundo lugar, a saúde, 41%. Depois, corrupção, tá certo? Depois, a questão da segurança pública e depois a questão da educação. Importante que a educação vem aí como problema em 5ª posição, com 27%. Eu vou fazer alguma pergunta referente a isso logo a seguir, depois de apresentar a segunda tela. Na segunda tela, nós temos os problemas que devem melhorar no ano de 2020, ou seja, nesse ano corrente. Lembrando ao nosso espectador que essa pesquisa foi realizada ao final de 2019. Exatamente um dos objetivos era ver as perspectivas da população, da sociedade, para esse ano que já começou. Então, desemprego deve melhorar para 30%, saúde vem depois, e segurança, ambos com 24%, educação vem em terceiro, corrupção vem em quarto, o elemento item que deve melhorar, e custo de vida aí em 5ª posição com 9%. Mas, Renato, eu queria perguntar para você prioridades para o governo em 2020. Essas prioridades de agora comparadas com as prioridades de 2018. Melhorar a qualidade da educação sai no ranking de 5ª posição ao final de 2018 para 1ª posição ao final de 2019. Ou seja, naturalmente, aqui é a 1ª posição, ultrapassando a questão da promoção, de promover a geração de emprego. Se não ultrapassando, fica no mesmo patamar, ambos com 32%. Mas melhorar a qualidade da educação evolui da 5ª posição para a 1ª. A que é que você atribui, por exemplo, a questão da geração de empregos? O Brasil ainda tem cerca de 12%, perto de 12% em número, para arredondar, de desempregados. A que é que você atribui, essa é a primeira pergunta, a promoção da geração de empregos como prioridade ter recuado de 40% para 32%? Não é? E, de outro lado, a melhoria dos serviços de saúde, que também sempre foi sistematicamente, historicamente, um elemento presente no topo da agenda dos brasileiros, ter recuado de 41% para 30% também de citações. Qual é a sua avaliação disso, Renato? Lavareda, eu acho que esse é um ponto bem interessante. E se a gente olhar esses números, a distância deles, né, está tudo ali em 32%, 30%. Na verdade, esses 4 problemas, se eu colocar o 5º, que está em 27º, que é a violência, eles estão muito próximos. Ou seja, dentro da margem de erro, eu poderia dizer que os 4 primeiros estão empatados, né? Eu acho que isso mostra para a gente, na verdade, uma dificuldade de você ter um consenso na sociedade do que é prioridade. Ou seja, o país está com 5 problemas realmente muito importantes, né? Que é a questão da saúde, educação
desemprego, violência e corrupção. Isso eram os mesmos 5 de 2018, mas como você ressaltou, com essa diferença em intensidade, né? Então, eu acho que, na verdade, a escolha do que deve ser prioritariamente atacado pelo governo gera essa dúvida eu diria, pela severidade dos 5 problemas que a gente tem. E é interessante que você tem aí 4 problemas estruturais, que não vão levar tempo, que é a questão da educação, da saúde, da segurança, até a corrupção, né? Mas talvez até menos, é possível combater isso de maneira mais rápida. E o desemprego, que seria um problema conjuntural, que veio com a crise, com a recuperação da economia, ele deve desaparecer, apesar do número de anos que a gente tem na crise, mas você está, na verdade, o país com problemas estruturais muito sérios e de difícil solução no curto prazo. Então, acho que isso mostra a importância da gente não errar nas políticas, ter uma gestão muito eficiente, que a gente está sabendo que os recursos são poucos do Estado, né? E vai ter que... o governo não pode se concentrar em apenas uma coisa, ele vai ter que se concentrar em todas essas 4, eu diria até nessas 5 principais áreas, incluindo aí a questão da segurança pública, e tentar fazer um resultado positivo o mais curto possível, um menor espaço de tempo possível. Ponto da pesquisa, do levantamento que vocês fizeram em parceria com o IBOP, que chama a atenção, aliás, no relatório que vocês redigiram, né, analisando os dados coletados no trabalho de campo levado a efeito pelo IBOP, tem uma diferença de atitudes entre os gêneros, bastante interessante e bastante significativa. Por exemplo, nas prioridades do governo para 2020, a prioridade masculina, que vem entre os homens em primeiro lugar, é combater a corrupção com 35%. Ora, essa é a 5ª colocada entre as prioridades do gênero feminino, tá certo? Promover a geração de empregos é a 2ª prioridade dos homens, com 32%, e também é a prioridade, também tem o mesmo percentual entre as mulheres, mas fica em 3ª posição, porque logo abaixo da educação, praticamente empatado com a educação, de fato empatado, com 34%, tem a melhoria dos serviços de saúde. Então, você vê o seguinte, se nós pegássemos o topo, apenas o topo, as 2 prioridades do topo, esquecendo a margem de erro. A agenda masculina, o topo é combater a corrupção e promover a geração de empregos. E a agenda feminina são as áreas sociais, melhorar a qualidade de educação e melhorar os serviços de saúde, vindo a questão da corrupção num distante 5º lugar. O que é que você pode comentar conosco sobre isso? Olha, eu acho que eu ressaltaria 2 pontos. O primeiro é até com outras pesquisas que nós fizemos, né? A gente fez uma pesquisa sobre saúde para a população em geral. A gente percebeu que as mulheres têm um cuidado maior com a saúde, tem uma preocupação maior com os exames periódicos, né? Tem uma preocupação maior com as questões de políticas de saúde do que os homens. Então, você tem primeiro essa diferença, né? Que eu diria das percepções entre os entrevistados sexo masculino e sexo feminino. Uma outra coisa também que me chamou a atenção, e como você falou, na questão da corrupção, isso casa um pouquinho também, tá? A gente precisava até aprofundar o tema, estamos fazendo um comentário ainda superficial, mas quando você olha os eleitores do governo Bolsonaro, ele tinha uma majoritariamente eleitor masculino, ou seja, ele tinha mais voto proporcionalmente entre os homens do que entre as mulheres, né? Então, e provavelmente isso pode estar ligado também com essa preferência dos homens no combate à corrupção do que as mulheres quando você compara corrupção e saúde, por exemplo, né? Então, eu veria que essa diferença na percepção, e é interessante que esses são os 2 extremos, né? Você tem saúde em primeiro lugar nas mulheres e está bem mais embaixo entre os homens, e corrupção em primeiro entre os homens e bem mais embaixo entre as mulheres, mas com essa percepção. As mulheres, em geral, preocupam até com a sua própria saúde mais do que os homens se preocupam com a própria saúde, e a gente percebeu durante as eleições também uma questão política da preferência, né, proporcional dos homens
ao candidato na época, Bolsonaro, que entre as suas principais bandeiras era a questão da corrupção, e agora os homens dizendo que a prioridade tem que ser corrupção, é isso que a gente tem que continuar enfrentando no país. Mas, Renato, você quer dizer com isso que esse ângulo da sua análise remete para a hipótese de que, na verdade, a agenda da população do segmento masculino seria decorrente da preferência político-eleitoral por Bolsonaro, porque também se supõe que o Bolsonaro veio ao encontro da agenda do segmento masculino, por exemplo, a agenda dos homens. E isso foi, na verdade, deu-se uma conjunção de perspectivas. Mas essa sua leitura diz que essa agenda masculina seria decorrente da preferência política por Bolsonaro, ou seja, a preferência política seria uma variável antecedente nesse caso? Não, eu na verdade, estava interpretando ao contrário, ou seja, o fato dos homens preferirem, sim, ou seja, olharem como uma questão crucial do país, em termos proporcionais mais importantes, a corrupção identificou mais esse eleitor com a agenda do candidato Bolsonaro, né? E não porque ele votou no Bolsonaro, ele prefere a corrupção. Eu diria que foi um casamento pela preferência, né? E aí a questão de prioridades em termos do que é mais sério, tá? Em termos da corrupção sendo mais sério, eu vou colocar isso como prioridade e eu estou, por isso, escolhendo esse candidato que colocou entre suas principais bandeiras na campanha política o combate à corrupção. Agora, Renato, nessa pesquisa de dezembro tem uma expectativa ainda, problemas que precisam ser melhorados, o Labareda já falou aqui, já mostrou aí nas telas, quer dizer, educação com 32%, o emprego 32%, combate à corrupção com 30%. Eu não sei se você teria de cabeça como falar, ou em termos gerais, quer dizer, as pessoas tinham essa questão do combate à corrupção, em especial os homens, quando passou de 2018 para 2019, existia uma expectativa. E depois, no fim de 2019, isso foi medido novamente. Como é que se comportou a população em termos de combate à corrupção? Quer dizer, esse problema estava em outra colocação, está em terceiro lugar aqui no cômputo geral, estava em outro lugar, as pessoas acham que teve algum combate à corrupção efetivo a ponto de não ser mais um problema prioritário? Ou ainda, quer dizer, o governo Bolsonaro não atendeu essas expectativas de combate à corrupção a ponto de a corrupção não ser mais um problema tão mais importante? Quer dizer, continua no mesmo patamar, no ranking? Quando você compara os rankings de 2018 e 2019, eles continuam em terceiro lugar. Houve uma queda em termos de percentuais, caiu de 40% que escolheram a opção combate a corrupção como um problema para 36, 35 por aí, em 2019, ou seja, então diminuiu um pouco essa percepção, mas em termos de ranqueamento dos principais problemas, ele continuou ali entre o principal problema. Foi um problema que veio crescendo nos últimos anos, isso é interessante, essa mudança de comportamento, e aí bom, depois eu coloco esse outro ponto, mas só para a gente dar continuidade, praticamente não mudou, tá, em termos de ranking, caiu um pouco o percentual, mas continua sendo uma demanda forte da sociedade e por isso que aparece exatamente quando você pergunta qual é a prioridade para 2020, ele aparece entre os 5 principais problemas, né? Na verdade, entre os 4 principais, e entre os homens ele está lá, entre a principal prioridade que precisa ser atacada pelo governo. Mas qual era o ponto que você ia colocar? Pode colocar. O ponto é que acho que é interessante quando a gente vê a mudança nas prioridades da sociedade, né? E obviamente pelo resultado, é que lá na década de 80 e ainda no 90, você tinha a inflação, a questão econômica mais importante era a inflação, você tinha também a questão econômica de desemprego, né, que ela perde força ali durante o boom que a gente teve até 2010, 2011, né? Então a economia volta ao cenário muito mais nesse período, né?
E houve um crescimento muito forte das preocupações das questões sociais. Então, a questão da saúde, a questão da segurança aparece muito mais na economia e que é um sinal de um país que conseguiu, infelizmente a gente entrou numa crise muito séria, né? Ou seja, a gente andou para trás nesses últimos 4, 5 anos, mas até 2010 é um país que tinha conseguido realmente aumentar muito a renda, o crescimento, o emprego e que fez com que a população mudasse de prioridade, entrasse com mais preocupação também na questão da corrupção, até por perceber, que a gente fez com outras pesquisas, que a qualidade dos serviços públicos, ou seja, saúde, educação e segurança, eram afetadas pela corrupção. Ou seja, é interessante como a população também começa a fazer o link dessas coisas e ver, olha, peraí, corrupção no setor público não é apenas um dinheiro que é do governo que está sumindo, está desaparecendo, mas é um dinheiro que poderia virar serviços para nós e não está virando. Então, isso aparece nesses anos uma coisa mais importante para a população nessa discussão do que, infelizmente, eu diria isso, do que a questão só econômica, como apareceu muito lá na final da década de 80 e 90. Renato, mais 2 telas e agora telas do trabalho de vocês, CNI e Ibope, que focam a questão das atitudes da população com relação à economia. Primeiro lugar, opinião dos brasileiros sobre a recuperação da economia. 1% dizem que se recuperou totalmente, o Brasil se recuperou totalmente da crise econômica. 14% dizem que recuperou parcialmente da crise. 34% dizem que não se recuperou da crise ainda, mas ela parou de piorar. E 47% dizem que não se recuperou e a crise econômica continua piorando. Nós podíamos organizar isso dizendo 49% de pessoas que, nas 3 primeiras categorias, têm uma perspectiva otimista a respeito da economia. E 47% uma perspectiva, uma leitura pessimista. Praticamente a sociedade dividida, 49% a 47%. Na tela subsequente, nós temos a expectativa para a situação econômica do Brasil, mais especificamente, expectativa para 2020, medida nessa pesquisa de vocês de dezembro do ano passado. Então, aparecem aí os tais 49%. Para 49% a economia vai melhorar muito, vai melhorar. Para 24% vai ficar igual e para outros 24% vai piorar muito. Nós podemos fazer um placar 49% a 48%. Ou seja, Renato, na sua avaliação, isso mostra para além das questões de avaliação de governo, aprovação de presidente, etc., isso mostra que nos fundamentos nós temos hoje uma sociedade dividida no que diz respeito, a Mônica já abordou isso, você já comentou antes, no que diz respeito à leitura que faz do processo econômico brasileiro? Acho que a gente tem uma diferença muito forte quando a gente separa por renda familiar, né? Mas é exatamente o processo de saída da crise. É um processo que está sendo lento, uma crise que atingiu muito fortemente a população de mais baixa renda, né? Ou seja, um grande número de desempregados, de jovens. Isso gera um pessimismo e muito pela percepção também de, olha, eu acho que até assim, como economista, né, a gente conversa com vocês, em outros colegas também conversando, falando que a economia está começando a melhorar, que vai ter retomada, e aí a pessoa olha para o lado, está com 12 milhões de pessoas ainda desempregadas, vários amigos sem emprego, né? Ainda vai ao supermercado, que a inflação, que é o crescimento dos preços tão baixo, mas se chegar lá o preço da carne subiu, o preço do combustível subiu, e é difícil essa percepção mudar de que as coisas estão melhorando. E isso, como atingiu muito mais fortemente a classe de renda mais baixa, né? Pessoas que tinham emprego formal, perderam o desemprego formal, conseguiram a muito custo um emprego informal, ou seja, sem carteira assinada, não tem mais acesso ao crédito, com um endividamento muito grande, né? É difícil essas pessoas perceberem a recuperação. E mesmo os otimistas, quando nós temos de olhar aqueles números que você colocou anteriormente, você tem ainda, não é o otimismo assim, que já melhorou, né? Olha só, a crise parou de piorar, né? E os pessimistas que continua piorando. Então, você ainda percebe a crise.
Então, acho que a recuperação ela vai ser lenta, a crise foi muito severa e com o endividamento atingiu muita gente, né, com a dificuldade de voltar ao comércio. Isso gera uma insatisfação, como você citou na questão política, isso gera uma insatisfação política, isso reflete na avaliação de governo, mas gera também uma dificuldade dessas pessoas voltarem ao mercado porque ela não tem confiança. Ou seja, como é que eu vou voltar a consumir, a fazer um crediário, se eu não tenho confiança ainda de que a minha renda vai voltar a crescer, que eu vou se manter nesse emprego, né? E, infelizmente, só para concluindo, você vê que tem realmente essa diferença entre as pessoas mais qualificadas, com educação superior, que consegue uma colocação mais rápida, pode ser não ser a colocação que eles querem, com aquelas pessoas menos qualificadas, que têm mais dificuldade de conseguir emprego, que é um dos grandes problemas do país hoje, ou seja, que é a baixa qualificação, a qualidade da nossa educação não é boa, você tem poucas pessoas com educação profissional e, apesar desse desemprego altíssimo, você ainda encontra empresas precisando de trabalhadores e não conseguindo esses trabalhadores qualificados. Agora, Renato, você está falando assim que está melhorando, vai melhorar e etc. Mas, por exemplo, a gente teve agora um dado que é o seguinte, quer dizer, a projeção para o crescimento do país estava em 2,5%, e aí o resultado do último trimestre de 2019 já levou a uma revisão dessa previsão, de 2,5% para 2%. Então, a gente está muito acostumado também no Brasil a começar o ano com expectativas assim bem interessantes de bancos, dos economistas, e quando chega no fim do ano, né, isso tem sido recorrente, né? Aquilo não se realiza. Então, aqui já logo no começo do ano já passou de 2,5% para 2%. Quer dizer, qual que é a expectativa aí da CNI? Vocês estão trabalhando com que crescimento para esse ano e também com que crescimento para a indústria, para o país e para a indústria? Olha, a gente está esperando um crescimento próximo de 2,5%, né? A gente fez uma previsão, como você falou, no final de 2019. Provavelmente, a gente, com a revisão, assim como os outros órgãos, institutos estão revendo para baixo, exatamente porque a gente não teve um fim de ano como esperado, né? Houve de novo, é um processo de recuperação que está muito lento, né? Com o crescimento da indústria, por volta de 2,8%, né? Um pouco mais que a economia como um todo, quando a gente fala em indústria, incluindo a indústria transformação e extrativa. De novo, não é um momento muito feliz para nós economistas, né? Como você falou, a gente começa o ano com uma expectativa mais positiva e acaba errando. A gente espera que esse ano a gente vai acabar acertando e a economia vai realmente engrenar no decorrer do ano, né? E com isso a gente começa a ter expectativas até talvez ao contrário. Temos problemas que podem surgir no comércio internacional, né? O próprio comércio, inicialmente a gente estava com uma questão, uma briga dos Estados Unidos com a China, agora depois apareceu o problema de possível aumento de preço do petróleo por causa de uma possível briga entre os Estados Unidos e Irã, né? E nós temos agora o problema da doença na China, né? Do coronavírus, que gera preocupações, mas até o momento ainda, felizmente, especulações, a possível redução na produção chinesa vai afetar nossas exportações, vai afetar nossa recuperação. Então, a gente está com uma saída difícil, mas se o problema na China não for tão profundo, eu acho que a gente vai conseguir recuperar, e com outros países recuperando também, e a nossa economia também indo atrás. Agora eu queria te fazer duas perguntas em uma, porque a gente daqui a pouco vai ter que terminar o programa. Uma é a seguinte: por que a indústria vai crescer mais que o país? O que vai puxar isso? Qual é o setor que vai puxar? E em segundo, já um assunto um pouco diferente, mas já engatando, como é que você vê, a CNI está vendo a questão de o Brasil perder o status de país em desenvolvimento e perder alguns benefícios no comércio internacional? Como é que vocês estão vendo isso, Renato? Olha, a questão como é que a indústria pode crescer, porque a indústria está crescendo abaixo do país há muito tempo, né? Ou seja, a crise na indústria foi muito mais séria. Então, não é nenhuma, eu não diria, não é nada muito positivo
né, a gente esperar um crescimento do PIB industrial maior que o PIB como um todo, porque exatamente o PIB industrial caiu muito mais do que o PIB da economia brasileira. E aí é mais fácil você ter esse início de recuperação no processo industrial, né? E é um crescimento, como eu disse lá no início, assim, voltado para o consumo. À medida que o consumo for crescendo, né, a indústria vai começar a atender esses consumidores e com isso vai aumentar emprego e assim por diante. Então, acho que, na verdade, um crescimento de 2,5% para o PIB ou de 2,8% para a indústria, depois de você ter quedas de mais de 6% do PIB nos últimos anos, é um crescimento ainda bastante, eu diria, tímido, né, da economia. A gente vai precisar crescer muito mais para recuperar o tempo perdido. Na questão dos status de desenvolvimento, a gente vai ter que avaliar realmente o que vai ocorrer, né? Na verdade, é uma vantagem que os países em desenvolvimento têm exatamente por ser um país em desenvolvimento, não ser desenvolvido no comércio exterior, né? A gente vê com preocupação essa iniciativa. A gente precisa avaliar melhor o que realmente vai acontecer nos Estados Unidos, que na verdade foi uma decisão do presidente dos Estados Unidos, ver se isso vai ser mantido ou se a gente vai conseguir recuperar esses status. Renato, 2 telas para encerrar aí a exposição de dados nesse programa, mas agora com fontes diferentes, não é exatamente seu estudo. Primeira tela, a fonte é uma pesquisa da CNT, outra Confederação Nacional de Transportes, com o Instituto MDA, avaliação sobre decisões tomadas pelo presidente Bolsonaro. 25,6% acreditam que a maioria das suas decisões são boas. Na outra ponta, 28,3% acreditam que a maioria das suas decisões são ruins e 43,5% dizem que ele toma decisões boas e ruins de maneira igual. Ou seja, novamente é aquela divisão praticamente que o seu levantamento, o levantamento da CNI, identificou uma sociedade dividida. A segunda tela, expectativa sobre o final do mandato do presidente Bolsonaro. Não é uma avaliação. Agora é uma pesquisa da Veja FSB, realizada agora no início de fevereiro desse ano. Não é avaliação, como eu dizer, presente, é expectativa até o final do mandato. 48% dizem que o governo é ótimo e bom. 22% regular e 26% será regular e 26% dizem que será ruim ou péssimo. Se você agrega, e nesse caso é legítimo agregar, porque é uma coisa de perspectiva, esse regular, esse ruim e péssimo, você tem mais uma vez 48% versus 48%. Esses 48%, esse patamar que já havia aparecido, eu tinha comentado essa divisão no seu estudo. Eu queria ouvir rapidamente o seu comentário sobre isso, mas também introduzir uma outra questão. Como é que ficou, Renato? Qual é a perspectiva de solução para a questão do sistema S? Ou seja, quando o governo Bolsonaro teve início, o ministro Paulo Guedes manifestou várias vezes críticas contundentes ao sistema S, ao problema dos recursos públicos, à utilização desses recursos pelas confederações, representantes que representam os diversos setores econômicos. Recentemente, essas críticas, pelo menos provenientes de membros do governo, têm, digamos assim, esmaecido. Como é que ficou? Qual foi a solução encontrada para a contribuição pretendida pelo governo no sistema S para o seu, digamos assim, programa de governo? Falando inicialmente daqueles dados sobre perspectivas, né, do governo, essa divisão, o que a gente percebe é que existe um fator econômico, né? Ou seja, as análises de política, né, de avaliação de governo, ela bate muito com as condições econômicas do país e da população. Então, se a população está insatisfeita porque está desempregada, porque tem um padrão de vida que caiu em relação a um padrão mais alto, ela não está muito, obviamente que ela vai pensar, mas não, a questão acaba batendo no governo da vez, né? Então é muito difícil um governo ter um crescimento forte de popularidade no meio de uma crise. Provavelmente, né, à medida que a economia conseguir voltar ao caminho do crescimento, isso vai ser um ponto positivo na avaliação do governo. Tem outros fatores, né, que a gente precisa ver como isso vai também evoluir.
né? Mas é interessante que você já tem aí, na verdade, quando a última pesquisa nossa com o Ibope, a perspectiva de um governo que terminaria como ótimo ou bom era menos do que 40%, ou seja, já está com essa pesquisa um percentual maior de pessoas esperando esse crescimento, né? Acho que a questão do sistema S, eu acho que aconteceu nesse período, foi uma maior discussão, né? Ou seja, tanto com a sociedade quanto o governo, as pessoas percebendo a importância do sistema S. A gente hoje está vivendo uma crise de falta de mão de obra qualificada, né? Exatamente pela dificuldade do nosso sistema educacional, onde você foca no ensino generalista, ou seja, apenas 9%, 9,8% dos estudantes do ensino médio fazem isso junto com o ensino profissional, ou seja, são aqueles alunos que quando terminam o médio eles têm uma profissão e se eles não forem para a universidade, eles conseguem um emprego. Hoje você tem daqueles que terminam o ensino médio, fora a metade que desiste no caminho, só 18%, 19% chegam na universidade. Então, você passa a ter uma oferta de jovens no mercado de trabalho que não sabe o que fazer, não tem um ofício, não tem uma profissão. Tá? E isso apesar da gente ter hoje um sistema que está fazendo esse trabalho de capacitação, em parte com jovens, em parte requalificando ou qualificando o trabalhador já formado já dentro da empresa. Então, eu acho que o governo percebeu essa importância, a gente acabou de assinar um acordo onde o Senai vai trabalhar junto com o governo nesse esforço de qualificação, né? E essa é uma discussão importante, a gente tem que ver exatamente quão bem empregado está sendo esse recurso e acho que a gente está mostrando dentro do Sistema S, eu falo especificamente do Senai, que é a área que a gente mais conhece, né, que está mais próxima, que você tem resultados importantes tanto na qualificação quanto na geração de inovação pelas empresas, né? Porque o Senai também tem vários institutos que ajudam as empresas na hora de inovar, na hora de testar os seus produtos, de ter a certificação de qualidade. Agora, você acha que esse diálogo foi possível mais por causa do presidente Jair Bolsonaro ou por causa do ministro Paulo Guedes? Porque o ministro Paulo Guedes era muito contundente em relação ao Sistema S, né? E o presidente Jair Bolsonaro, podemos citar um fato notório, quer dizer, ficou muito próximo do presidente da Fiesp aqui em São Paulo, por exemplo, Paulo Scaff, né? Então, politicamente, talvez o presidente, eu estou só fazendo essa pergunta, se foi o presidente que ficou um pouco mais permeável a essa discussão, ou se o Paulo Guedes também se dobrou a ela, quer dizer, como é que foi esse baile? Olha, o diálogo, na verdade, foi com não foi só com o governo, mas foi com... Obviamente foi com o Ministério da Economia, foi com outros ministérios que a gente tem ações conjuntas, com o Congresso, com a sociedade. Eu acho que a gente precisa conhecer as coisas, né? A gente trabalhou com outras pesquisas com o Ibope em termos de conhecimento do SESI e Senai. O Senai é muito mais conhecido, é bem reconhecido, principalmente para aqueles que já fizeram curso ou têm algum conhecido que fizeram curso Senai. A nossa avaliação é bastante positiva dentro da sociedade. E eu acho que a discussão foi essa, vai exatamente mostrar a qualidade do serviço, né? E avaliar custo e benefício, ou seja, você tem um recurso que é administrado pela própria indústria para formar trabalhadores para a indústria, para gerar tecnologia para a indústria. E esses recursos estão sendo bem empregados e funcionando, né? Trazendo esses resultados. Ou seja, a gente tem pesquisas, por exemplo, de egressos do Senai mostrando, o próprio BID fez agora uma análise em cima dos alunos do Senai, a empregabilidade, há um aumento de 30% da empregabilidade daqueles alunos que fizeram o curso do Senai nos últimos anos. Ou seja, então você tem um resultado positivo. Eu acho que isso que ajudou na discussão e nessa celebração desse acordo e que a gente está continuando podendo mostrar esse serviço. Renato, infelizmente a gente chegou ao fim do Ponto a Ponto, a gente queria agradecer a sua presença, convidá-lo para voltar mais vezes aqui para falar sobre a opinião pública do brasileiro. Eu que agradeço, muito obrigado, Mônica, professor. Obrigado e entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais que estão aparecendo no seu vídeo. E se você quiser ter acesso ao relatório completo da pesquisa que nós mostramos aqui no Ponto a Ponto, o relatório está no nosso site. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. E você pode rever o programa de hoje, todos os que já foram ao ar, também no site bandnewstv.com.br.